Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, aqui pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante: falsos cristos e falsos profetas. A nossa convidada, a nossa amiga oradora Madalena Caldas, que já está aqui, tranquila, pronta para iniciar daqui a pouquinho o programa e a sua apresentação. Que apresenta junto comigo Olga Miranda, e na mesa de debate a equipe RBE, Divanildo Pedro e Leones Soares. Você pode postar ainda as suas perguntas em nossa rede social através da RB Espírita, nosso Facebook, também pela R Nova Fraternidade. E lá na página do evento, você pode colocar também as suas perguntas. Olga Miranda. Boa tarde, Márcio Eduardo. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que estão sintonizados com o programa Espiritismo em Foco, hoje com um tema maravilhoso: falsos cristos, falsos profetas, tema que será abordado pela nossa amiga e irmã querida Madalena Caldas, a quem nós saudamos com um abraço fraterno pela sua presença e por ter atendido o nosso convite. Também aqui nossos irmãos Leones Soares, Divanildo Pedro e todos aqueles que estão aqui sempre conosco, sintonizados, vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo, que participam com suas vibrações amoráveis, e principalmente quem envia sempre, constantemente, perguntas, fazendo com que nosso programa se torne mais dinâmico e mais atraente para todos, buscando, enfim, elucidar todas as questões relacionadas à doutrina dos espíritos. Bom, nós queremos então passar a palavra ao nosso amigo Divanildo Pedro para saudar os nossos ouvintes. Boa tarde, Divanildo. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Leone Soares. Boa tarde, Madalena Caldas, nossa convidada especialíssima, que vai nos brindar hoje com esse tema, falsos cristos e falsos profetas. E boa tarde a todos os que estão sintonizados conosco. Eu quero mandar um abraço especial ao meu querido amigo Edson Júnior. Meu amigo, estou com saudade de você, viu? Lembrei muito de você essa semana. Vamos nos encontrar e venha nos fazer uma visita, né? Você está fazendo falta aqui no programa, de preferência para trazer um tema aqui para nós.
E a todos os nossos queridos irmãos de Alagoas, do Brasil, e, enfim, do universo, né, da Terra, que nós estamos sintonizados, né, já mandando para o éter cósmico também. Né? Temos aqui o nosso querido amigo André Luiz, que é o encarregado de mandar essas mensagens para o cosmos. Então, queremos abraçar a todos vocês, queremos mandar um abraço também para os nossos amigos do grupo de dança de salão, do Sesc Poço, nossa amiga de Neide, que está conosco, sintonizado. Um beijo amoroso para a nossa querida Célia Maria e para todos os demais ouvintes desse nosso programa. Esperamos que esses momentos sejam bastante agradáveis, que nós vamos passar juntos e daremos o melhor de nós para que tenhamos êxito no final. Obrigada, Divanildo Pedro. Vamos agora passar a palavra ao nosso querido irmão Leone Soares. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Boa tarde ao Divanildo, nosso companheiro de longas datas, ao Márcio Eduardo, nosso diretor, e em especial a nossa convidada de hoje, que sempre nos brinda, né, com a sua experiência, o seu jeito meigo, doce, carinhoso de tratar todos e o seu conhecimento, não é, que tanto contribui para o nosso aprendizado. Que tenhamos uma tarde rica, que Jesus nos abençoe e que façamos também a nossa parte, estando atentos, concentrados na nossa fala, nos nossos diálogos. E a sua participação, ouvinte, é muito importante para nós, porque enriquece e orienta o andamento do programa. Uma boa tarde, então, a todos. Obrigada, Leone Soares. Vamos passar a palavra à nossa irmã e convidada de hoje, Madalena Caldas, para saudar os ouvintes. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos ouvintes, a toda a equipe aqui da rádio. E o que nós podemos dizer é que estamos felizes por estar aqui mais uma vez, participando deste programa maravilhoso e também aprendendo, porque nós aprendemos a cada momento, a cada dia, e é uma honra estar aqui. Uma boa tarde. Obrigada. Bom, então, como sempre nós fazemos para iniciar o programa, vamos fazer a nossa oração para que nós tornemos nossa atmosfera leve, suave e consigamos inspiração do alto. E assim vamos pedir ao nosso irmão Divanildo Pedro para fazer a prece de abertura dos trabalhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aonde estivermos, vamos parar um instantinho as nossas tarefas para nos reunirmos com aquele que nos conduz como bom pastor e que prometeu que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas. Ao Mestre incondicional, Jesus de Nazaré, elevemos o nosso pensamento para lhe agradecer pelo convite, em primeiro lugar, pela alegria de estarmos reunidos para ouvir e para ler, enfim, passar a mensagem que ele nos deixou. Que todos nós, unidos, possamos, com a nossa comunhão, melhor estreitar esses laços amorosos, fraternos, que Deus nos deu. Jesus amado, abençoa esse ambiente em que nos encontramos, abençoa-nos a todos, derramando tuas luzes, tua paz, sobre os nossos domicílios, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos e principalmente sobre os nossos adversários do passado, onde em algum momento deixamos de seguir os teus ensinamentos para eleger esses nossos irmãos, nossos adversários, ou sermos por eles eleitos. Ajuda-nos a recuperar essas joias que deixamos ao longo do caminho. Que nós possamos, com alegria, com muito amor em nós, iniciarmos esse programa e dedicá-lo a vós, a nossa mãe Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais e principalmente
A Deus, nosso Pai, a quem pedimos que nos abençoe a todos neste momento e para todos sempre. Assim seja. Bom, então vamos, queridos amigos, começar os nossos debates sobre esse tema, falsos cristos, falsos profetas. Então, devolvemos a palavra à nossa querida irmã Madalena Caldas, agradecendo mais uma vez por você estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, suas experiências, não só conosco aqui da rádio, como todos que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados, né, Madalena? Com certeza, né? Nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar aqui, servindo a causa espírita, contribuindo e também aprendendo com todos. Então, nós vamos começar a nossa explanação, né, falando da passagem de Lucas, está no capítulo 6, no versículo 43 a 45, que diz: conhece-se a árvore pelo fruto. E nessa passagem, nós vamos relatar aqui apenas uma parte dela, que diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E aqui nós vemos, né, percebemos que a árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. E assim a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, o que é uma verdade. Porque quando nós estamos com alguém e nós percebemos, né, conhecemos, ou até mesmo nem temos muita afinidade, mas só em olhar para a pessoa, a gente percebe que a fala diz alguma coisa e os olhos dizem outra. Então, isso é o quê? A essência que nós carregamos, a essência que nós temos no nosso coração. E quando nós não temos uma boa essência, nós não demoramos muito para mostrar isso. Nós falamos, mas num determinado ponto nós vamos cair. Porque é a essência do Espírito, então não tem como forjar, né? A palavra é um atributo importante para o ser humano, né? É uma dádiva divina. E faz grandes coisas quando é empregada corretamente, né? A palavra, quando ela é empregada corretamente, com amor, com boas vibrações, ela constrói. Mas quando ela é mal empregada, né, ela vai com aquela coisa falsa, né, aquela falsa ideia, né, ela não sai do lugar, ela não consegue, né, realizar, porque momentaneamente pode até destruir, né, mas aquela destruição não perdura muito tempo, porque nós sabemos que a luz sempre prevalece, né? Então é como aquela árvore má, que é uma árvore oca, né? São aquelas ideias vãs, que vai, no primeiro momento, dar aquele impacto, mas com o passar do tempo, aquilo ali vai quebrando, porque a árvore não tem sustentação. É uma árvore oca, é uma árvore fraca, né? É uma árvore falsa. É como, né, a nossa comparação com os falsos profetas, que falam, mas nada constrói, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia. A gente não precisa ir muito longe, né? A gente vê isso normalmente, né? Tem outra passagem em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 20, que Mateus nos diz o seguinte, né? Relata o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, né? Então, isso também é uma continuação, não é, dessa passagem de Lucas, não é? Quantas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia com pessoas que têm uma voz mansa, não é? Uma alegria, né, colocada, mas que por dentro, né, tem um sentimento negativo, um sentimento destrutivo, né? Bom, aos profetas atribui-se o dom de adivinhar o futuro, né? Isso já é algo antigo, nós trazemos na nossa cultura mesmo da humanidade. Quando diz assim, é profeta, né? Então nós já imediatamente colocamos como uma pessoa que tem o dom de profetizar, o dom de predizer, né? O dom de ter visões e tudo mais, né? Então, no sentido evangélico, né, são os enviados de Deus, com a missão de instruir os homens, de fazer revelações e os mistérios da vida espiritual, né? Isso tem lá no Evangelho.
No entanto, o homem pode ser profeta sem fazer essas predições, né? Essa ideia de predições, ela vem lá de trás dos judeus, né? Tem uma passagem, inclusive, de quando Jesus foi levado, né, ao sumo sacerdote Caifás, né? Então, Jesus lá, junto a Caifás, na presença dos escribas e dos anciães, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, e aí perguntaram a Jesus assim: Cristo, profetiza para nós, quem te bateu? Porque queriam que Jesus, né, o profeta, né, dissesse naquele momento quem foram as pessoas que tinham batido nele, né? Porque na visão deles, profeta era aquela pessoa sábia, né? Jesus, porém, né, na sua humildade, deu mais uma vez naquele momento a lição do amor, né? Obviamente, Jesus já sabia tudo aquilo, mas quem é o verdadeiro profeta não precisa dizer que é, né? É simplesmente pelos seus atos que se demonstram, né? Mas tem também, né, profetas que realmente realizaram coisas boas, né? E nós trouxemos aqui um exemplo do profeta Samuel. Samuel recebeu, né, uma visão de quem seria o sucessor de Saul, né? Então, ele sabia, né, ele teve uma visão e viu que era Davi, né? E ele procurou Davi na região, foi de casa em casa, conversava com os jovens da época e nenhum conseguia, né, passar para ele aquela certeza. Mas quando ele entrou na casa de Davi, que ainda era um menino, ainda era uma criança, Samuel sentiu que Davi seria futuramente o sucessor de Saul. Então, por que Samuel, né, era um verdadeiro profeta, né, na acepção da palavra? Porque ele tinha pureza de propósitos, né? Ele orientava realmente para o bem, né? Ele servia verdadeiramente, né, a Deus. Então, Samuel, né, ele tinha, né, verdadeiras visões, né, predições ele fazia. Tanto é que depois que Samuel desencarnou, Saul ficou desesperado, né, porque ele não tinha mais alguém que o aconselhasse, né? E mesmo no final de sua vida, Samuel ele já não estava mais aconselhando Saul, porque ele estava tomado pela ambição e aí ele não escutava mais as palavras, né, do profeta. Então, nós temos os falsos profetas, mas temos também aqueles que fizeram a história, né? E os falsos profetas, ele também tem uma coisa assim que faz com que ele abuse do dom, né? As próprias pessoas conduzem muitas vezes aquela pessoa a fazer isso, né? Por exemplo, para o ignorante, né, a pessoa assim que não entende de nada, né, todo fenômeno, toda causa desconhecida é sobrenatural, é maravilhoso, né, é miraculoso, né, porque não conhece, né? E quando o Espiritismo esclareceu, né, porque o Espiritismo, quando foi codificado, né, nos trouxe esse tesouro, né, para o resto de nossas vidas, né? Nós não entendíamos, então nós também tínhamos esse medo, né? Os homens primitivos tinham esse medo, né? Tanto é que quando, naquela época dos homens da caverna, né, que morria alguém, eles tinham a mania de cortar a cabeça, deixar a cabeça separada do corpo, porque eles tinham essa ideia de que iriam voltar, né? E eles faziam isso com medo, né? Como diz as almas penadas, né? Já daquela época éramos assim, tínhamos esse pensamento. Mas o Espiritismo, né, veio, chegou, né, e mostrou que, conhecendo-se a causa, acaba-se o fenômeno. Não é isso? Foi isso que Kardec fez para nós, né? Deixou essa maravilha de conhecimento. A psicofonia, por exemplo, é algo que no passado, né, não muito distante, até nos dias de hoje ainda existem isso, né? Ainda existe. A psicofonia era algo assim fenomenal. Então, quando se tinha um médium, né, que falava, né, em público através da psicofonia, né, naquela época se dizia que recebia um espírito, era um fenômeno. Todo mundo queria conversar com aquele médium, todo mundo queria conversar com o espírito, era aquela coisa, né, que o Kardec coloca para nós, que é mediunidade, magnetismo. Então, não tem nada de fenômeno, não é? Ivone Pereira, né, nos deixa várias obras aí maravilhosas, e numa delas
ela coloca assim, ó, no caminho de mediunidade serena, ela coloca muito bem, não é, que a mediunidade veio para ela por conta de muitos erros do passado. Ela diz assim: errei tanto, que Deus me deu a faculdade mediúnica. Então, longe de ser fenômeno, né, é compromisso, né, é trabalho, né, é passado delituoso. Então, Emmanuel também coloca, né, fomos lá dar uma pesquisada, né, e Emmanuel diz assim, que o médium não é um missionário. Ele é, antes de tudo, uma alma fracassada. Não é? Então, quando nós estudamos e descobrimos determinadas coisas que a literatura espírita nos esclarece, nós estamos vendo aí, não é, que, na verdade, não tem, não é, o fenômeno sobrenatural, miraculoso. Não é? Não tem. Não é? É a lei normal da natureza, é a mediunidade, é o magnetismo que cada um de nós traz, não é, em nosso espírito, relacionado com compromissos passados. Não é? Então, aí se acaba toda aquela história. Né? Bom, o círculo dos fatos sobrenaturais, vou só repetir aqui, mas eu já coloquei, se restringe à medida que a ciência se alarga. Não é? Então, outro ponto importante, não é, o avanço da ciência, mostrando, não é, determinadas coisas que Kardec já tinha dito, não é, e a ciência está ali acompanhando tudo e mostrando para toda a humanidade que realmente é um processo normal. Nós temos aí algumas situações, não é, de pessoas que ficam naquele estágio de UTI, né, e que hoje vai ser, inclusive, pesquisado pela ciência. Não é, todas essas situações. Já tem muitas constatações com relação a isso. Não é? Então, não existe mesmo o sobrenatural, existe, não é, o natural, o normal, não é, explicado pelo Espiritismo. Né? Bom, outro ponto importante, né, que falsos cristos e falsos profetas, independe de ser digno ou indigno. Não é? Isso independe, não é? É como a mediunidade. Tem gente que diz assim, mas fulano, não é médium, né? Então, porque independe. Não é? O que vai diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta é sua moralidade, sua ética, né? Como ele se comporta, né? O que ele traz no coração, é isso que vai fazer, né, a diferença. Eu comparo o verdadeiro profeta aqui com o verdadeiro homem de bem, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele trecho do homem de bem, né, seria então o verdadeiro profeta, né? Aquele que não quer mal a ninguém, aquele que perdoa, né? Aquele que ama incondicionalmente o seu próximo e por aí afora. Né? Então, esse seria o verdadeiro profeta. Né? E também nós temos o Espiritismo também nos revela, né, os falsos profetas da erraticidade. Né? Nós temos os falsos profetas da erraticidade, que são exatamente os espíritos enganadores, né? Os hipócritas, os orgulhosos, os pseudo-sábios, que nós precisamos ter esse cuidado, né, em lidar com ele. Isso tem no capítulo 24, né, no item Identidade dos Espíritos, né, que fala com mais profundidade sobre isso. Nós temos um exemplo aqui de Pedro, né? Está lá relatado na obra Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues. E é uma passagem em que Jesus estava conversando com seus discípulos e, como Pedro era um líder, Jesus, obviamente, foi para ele para dar o exemplo. E Jesus disse assim: e vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus sorriu, ficou muito feliz e disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nesse momento, Jesus disse a Pedro, em outras palavras, que ele estava sendo ali intuído pelos bons espíritos para tão seguramente dizer aquilo a Pedro. Mas aí Jesus não parou, né? Continuou ali conversando com seus discípulos e relatando o que iria acontecer a ele, que ele precisaria ir a Jerusalém, padecer, e foi falando algumas coisas pelas quais ele iria passar. E aí Pedro se desesperou. E aí Pedro começou a falar com Jesus de forma
nervosa, e disse assim: mestre, não vá. Por que o senhor tem de ir? Não faça isso, né? Nós precisamos do senhor aqui conosco. E aí Jesus, naquele momento, identificou que Pedro estava sendo alvo, né, dos espíritos enganadores, né, que não queriam, né, que acontecesse aquela situação. E foi aí que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não é? Foi nesse momento que Jesus disse: que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Não é? Naquele momento, Pedro pensou nas circunstâncias, né? Pedro pensou no que iria acontecer, né? E esqueceu a vigilância. Então, nesse momento, Pedro baixou a sintonia, né? E foi influenciado pelos espíritos maus. Lá para as tantas da madrugada, Pedro procurou Jesus, muito triste. Aí disse: Senhor, serei eu um estorvo para a tua caminhada? Porque o Senhor me chamou de Satanás, eu fiquei muito triste. Jesus sorriu, né, carinhosamente. Claro que ele já sabia que aquela situação iria acontecer. E Jesus explicou exatamente isso para ele. Pedro, quando tu me reconhecestes, tu falastes pelos bons espíritos. Mas quando tu tiveste medo da minha caminhada, tu baixaste a tua sintonia e os maus espíritos falaram por ti. Então, isso acontece, né, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Né? Então, nós sabemos que na erraticidade existem, né, vários espíritos relacionados com os nossos sentimentos negativos, né, e que só tem uma forma de nós desmascará-los. Né? É exatamente passando pelo crivo da razão tudo que nos chega. E nós só podemos fazer isso, né, estudando, né? Procurando estudar, procurando se informar. E lembremos, meus irmãos, algo assim que eu achei muito importante, um dito popular, que Deus não nos dá o peixe pronto, mas Ele nos ensina a pescar. Né? Que nós possamos pensar sobre isso, refletir, e eu concluo, né, dizendo o seguinte, né, que reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos, não pelas belas palavras, nem pelas promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, deixamos aí para a nossa reflexão, o nosso debate da tarde de hoje. Muito obrigada. Muito bem, é um tema maravilhoso, lindo de dialogar, né? Vamos, quem gostaria de iniciar? Leones, por favor. O tema é muito oportuno, muito atual, e a gente poderia estendê-lo a outras situações além daquelas que envolvem a mediunidade, porque nós sabemos que os profetas, aqueles tidos como profeta, eram médiuns, né? O termo profeta era o termo utilizado à época. Hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, nós sabemos que eram pessoas dotadas de mediunidade e que agiam, muitas vezes, em nome dos espíritos superiores, né? Nos trazendo ensinamentos maravilhosos, verdades, e em outras ocasiões nem tanto. Então, estendendo um pouquinho para nossa realidade de hoje, nós poderíamos generalizar um pouco e fazer referência ao que acontece muitas vezes com aqueles que falam, por serem dotados de um certo conhecimento, e abusam. Eles não falam mediunicamente, ou às vezes até inspirados de uma forma negativa, mas falam de uma forma que distorce a realidade, que distorce a verdade trazida por Jesus, não é? Com propósitos outros que não tirar proveito de determinadas situações. Lamentavelmente, isso tem sido muito comum
e fazendo com que pessoas tomadas de boa fé, de bons sentimentos, enveredem por caminhos que não são o ideal, né? E depois tendo que, mais adiante, em algum momento, nessa encarnação ou noutra, ter que refazer os seus rumos, no sentido espiritual. Então, esses são muito perigosos, porque eles se apresentam como senhores da verdade, com uma eloquência muito grande, dotados de técnicas de convencimento, de envolvimento das pessoas, né? E tirando, infelizmente, proveitos materiais e outros mais. Então, esses também fazem parte dessa relação a que Jesus se referiu, né, quando ele mencionou os falsos profetas. Então, fiquemos atentos e vigilantes para que não sejamos vítimas de armadilhas, de situações indesejáveis. Divanildo Pedro. Veja bem, nós queremos só concluir, só para dar um fecho, porque o tema foi muito bem colocado pela Madalena e pelo nosso querido Leônidas, mas a gente vê o seguinte: os falsos cristos a que Jesus profeticamente, né, se referia, são modernamente, não só agora modernamente, mas já desde aquela época, aqueles que se arvoraram ou se arvoram em trazer justamente essas palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, mas que trazem com um propósito definido. Nós sabemos que todo o ensinamento de Jesus se resumia no amor, na modificação moral da humanidade. Entretanto, nós vemos, como vimos, esses líderes que, às vezes pelo terror, às vezes por interesses próprios, né, às vezes pela fama, pela popularidade, eles conseguem enganar os incautos. Eles trazem aquilo como as palavras de Jesus, entretanto, eles distorcem essas verdades, eles trazem algo que faça com que as pessoas que estão abaixo desse conhecimento se aprisionem a isso. Os falsos profetas, por outro lado, nós sabemos que, às vezes, nós próprios que os construímos. Né? Se torna um líder médio. Evidentemente que todos eles são médios, têm essa capacidade mediúnica, né, de ser assessorado por espíritos, e aí vamos ver, né, como são esses nossos irmãos e que ponto estão, e trazem essas notícias, né, muitas vezes até com esse propósito firme de enganar, de tirar proveito. E às vezes nós, como nós dissemos, é que os construímos, porque é o primeiro maravilhoso que ele coloca, nós nos colocamos como seus admiradores, e aí nós nos tornamos esses propagadores, né, desses falsos profetas. Nós achamos aquilo muito acima do nosso conhecimento, muito maravilhoso, repetindo, né, como falamos, e ali nós acreditamos com verdade pura. E a própria doutrina dos Espíritos nos explica que nós não devemos nos impressionar com quem está assinando a mensagem ou falando que é o autor da mensagem, mas sim com a mensagem em si. A mensagem é que nós vamos ver, como colocou a Madalena, é que é o fruto que vai dizer quem é aquela árvore. E, às vezes, nós encontramos, né, na literatura cristã, na literatura espírita, textos que são, à primeira vista, né, algo suprassumo, é algo que nos aproxima, já estamos junto de Deus. E quando nós vamos refletir realmente sobre o tema, sobre esse assunto, nós vemos que é uma armadilha imensa, e quem for por esse caminho fatalmente vai cair no abismo. Então, é que nós próprios que precisamos nos policiar, nos vigiar, ver se realmente é algo que tenha um conteúdo, algo que a gente possa realmente acreditar e seguir. Porque fantasia, a gente vê algo
tão estrondoso que já dá para desconfiar. Os mensageiros do Cristo, os mensageiros de Deus, são calmos. Eles não precisam se exortar, eles não precisam estar trazendo aparências exteriores, como o próprio Jesus disse. Então, eles nos dão a consolação, eles nos fazem a profecia, mas mostrando uma realidade na qual nós podemos nos inserir. Quando a gente sonha demais, quando a gente tem uma coisa boa demais, como se diz, né? Espera aí, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? É uma interrogação que nós devemos fazer. Por que eu estou me oferecendo isso? Né? A gente vê até a promessa de que você ganhou no bingo, ou não seja, não sei o que e tal, sem você ter apostado, sem você ter participado. Né? Então, é algo bom demais, maravilhoso demais. Então, vamos nos contentar com aquilo que realmente alcança a nossa inteligência, a nossa imaginação. É verdade, Divanildo, olha, eu acho esse tema tão empolgante, que o tempo realmente vai ser curto para nós externarmos tudo aquilo que nós gostaríamos de ver. Até porque nós estamos vivenciando, em pleno século XXI, né, no local onde Jesus viveu e caminhou, uma guerra absurda e cruel, causada por divergências de ordem religiosa. É impressionante isso, gente. É tão grave e é tão triste. Eu tenho certeza que Jesus, lá do alto, fica triste com uma situação dessa, porque não tem cabimento essa intolerância religiosa, né? Causada pelo quê? Pelos falsos profetas que iludem todos aqueles que são seus subalternos, seus subordinados, e prometendo o céu, né, maravilhas, em nome da religião, em nome da palavra que tanto eles veneram. E aí é assustador isso. Nós vemos o falso profeta até em nós mesmos. Até em nós mesmos. Porque precisamos orar e vigiar, porque o profeta, ele é um instrutor, ele veio para o planeta Terra para o cumprimento de uma missão. Certo? E todos nós temos uma missão. Então, nós somos os profetas do nosso lar. Eu gosto sempre de pegar a parte prática das questões, né? Nós somos o profeta do nosso lar, nós estamos instruindo os nossos filhos para quê? Né? Profetizando para eles um futuro de glórias materiais, esquecendo sempre o espiritual. Então, o objetivo do missionário, o que Deus quer para nós, como trabalhadores da sua seara, é a divulgação da essencialidade espiritual, da verdadeira vida, porque a vida material, ela é apenas uma passagem temporária, assim como nós vamos daqui para Aracaju, daqui para o Recife, aprontamos a nossa mala com o básico que precisamos fazer, a vida espiritual não é diferente. Então, nós vemos os ilusionistas da vida, os falsos profetas, atraindo a nossa juventude para a droga, para a violência, né? Para os desmando de todas as ordens. Os grandes líderes atraindo para manifestações de depredação do patrimônio público e privado. Não sou contra que a gente lute pelos nossos direitos. Ao contrário, eu sempre fui uma lutadora nesse sentido e acho que devemos sempre reivindicar melhoras, e Jesus nunca deixou de falar a verdade e lutar pela verdade. Mas o que nós não podemos é nos deixar levarmos por esses falsos profetas. Porque Jesus trouxe o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E qual é a lei de caridade? Não faça ao outro aquilo que você quer que fosse feito para si. Essa é a grande regra. Tudo que partir, que viola essa regra, é vinda de um profeta que não tem no coração o amor, a essência do amor.
Então, foi muito bem colocado por todos que me antecederam essa questão. Como nós vamos saber se uma pessoa está falando a verdade? Pela sua conduta, não é? Pela sua conduta. Ora, se eu sou um mau filho, um péssimo marido, se eu bato na minha mulher, se eu desrespeito meus filhos, se eu não tenho amor para com meus pais, eu vou e me candidato para gerir uma nação inteira ou gerir um governo, e para isso eu prometo tudo e mais alguma coisa. Só aproveitando um momento que nós estamos vivenciando, gente. Gente, por que sempre a gente se deixa iludir pelo falso profeta? Pelas belezas das informações que não são verdadeiras. Porque nós temos um mundo midiático aí que nós não podemos nos dissociar da realidade que nos envolve, que estão a todo momento implementando ideias, ideologias às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos. Então, os falsos profetas invadem a nossa casa e nós não debatemos nada com nossas crianças, com nossos jovens, com nossos familiares. Nós sentamos juntos e vemos aquela programação por adesão. Por adesão, certo? Então, vejam que debate interessante e que caberia. Eu estou aqui controlando o meu tempo, que faltam ainda 1 minuto e meio. É um debate muito interessante, porque esses tempos de transformação pelo qual passa o planeta Terra, né, para o mundo de regeneração, já está profetizado que nós vamos ter vários falsos profetas a nos induzir para a porta larga, certo? Então, os falsos profetas não estão somente nas religiões, eles estão em todas as áreas sociais. Em todas as áreas sociais, nos convidando ao erro. E nós estamos caindo nesse erro porque nós ainda não temos fé, nós ainda não temos a simplicidade, a humildade e o amor. Porque é a partir do momento que nós somos convidados a ingressar num mundo de corrupção, a sonegar, a furar os sinais, como eu furei um dia sem querer. Não é, Divanildo Pedro? Por distração. Mas isso é grave. A gente tem que prestar atenção, sob pena de causar um acidente. É muito grave. Então, a gente tem que ter cuidado nas mínimas coisas que nós fazemos. Porque, a partir do momento que eu estou profetizando, não é, principalmente adivinhando o futuro das pessoas, é preciso ter muito cuidado com essas adivinhações, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos trabalhadores da sua seara, humildes e simples, que nós nos doemos, que nós trabalhemos, que nós realmente olhemos a trave que tem no nosso olho, não ficar julgando o vizinho e semeando a guerra, a discórdia, a violência e os conflitos, quer no lar, quer no ambiente de trabalho, quer no meio social, na casa espírita, em todos os ambientes religiosos que nós vivenciamos, infelizmente. Certo? Então, é preciso ter cuidado para que nós não sejamos esse falso profeta, principalmente porque precisamos ter cuidado com as nossas palavras, mas, sobretudo, com as nossas ações. Se elas refletem aquilo... Eita, passei 1 minuto, perdoe. Vamos passar, então, para as perguntas, né? Porque temos que respeitar a questão do horário. Então, vamos lá, Márcio Eduardo, com você. Foi isso aí, Sogra. Vamos iniciar as perguntas. Antes, agradecendo a todos aqueles que estão ligados agora, escutando o Espiritismo em Foco, através do seu aparelho celular, através do seu tablet, através do seu computador, através do seu notebook, enfim, em todos os aplicativos e em todos os sites que a Rádio Brasil Espírita está presente. A primeira pergunta da tarde de hoje é da Luciane. Luciane, ela é de Marechal Deodoro, aqui de Alagoas. Conhece-se a árvore pelo fruto? Como o Espiritismo interpreta esta frase?
Como podemos identificar a qualidade deste fruto? O ser um bom fruto para um ser, um bom fruto para outro? Está aí a pergunta, Madalena. Uma boa tarde, querida Luciane, não é isso? Luciane, né, de Marechal Deodoro, um grande abraço para você. E nós iniciamos a nossa fala da tarde de hoje exatamente com a pergunta que você está nos fazendo, né? A árvore simboliza todos nós, né? Como nós colocamos, né? E os frutos, né, dessa árvore são exatamente os nossos atos, né? Às vezes uma pessoa é boa para um, como você colocou, e não é boa para outro, né? Como nós vamos identificar? O mal, ele nunca vence, né? O mal, ele é temporário, né? O bem é que faz a diferença em todos os lugares. Então, uma pessoa, quando ela não tem sustentação verdadeira, pode observar que essa pessoa ela não tem amigos, né? Os amigos passam, né, por essa pessoa, mas eles não fincam raízes, né? Eles não criam raízes, né? Eles são colegas, né? Eles são pessoas que passam na vida daquela pessoa, mas eles não ficam, não tem aquela sustentação, porque aquela pessoa não é verdadeira, ela tem uma capa. Então, quando a pessoa começa a conviver, começa a ver que aquela pessoa não é uma pessoa, não é respeitável, não é uma pessoa confiável, e aí vai se afastando. E aí vem outro que não sabe de nada, né? Vem outro que está ali, né? Querendo fazer a companhia, e começa a ver a mesma situação e vai se afastando, né? Nós temos assim vários casos que refletem isso aí que eu estou falando para você, da vida real mesmo, né? Várias pessoas que nós conhecemos que passam por esse processo, né? Inclusive pessoas que se diziam líderes, que se diziam gurus, né? Terminam sozinhos, porque começam a querer impor opiniões, começam a querer, né, tomar as decisões pelo outro, né? Abafa, né, a personalidade do outro, né? E quando o adolescente, né, um dia desse, né, faz pouco tempo, né, tínhamos assim uma colega de colégio que tinha a mania de querer a amizade só para ela, né? Então, você só poderia ser amigo dela, não poderia ser amigo de mais ninguém. Então, se visse você conversando com outra pessoa, né, ficava assim, dava um castigo, né? Era um castigo que ficava longe da pessoa, fazia os outros amigos, né, ficar longe, né? Que hoje nós temos um nome bonito, que é o bullying, né? Então, passamos por essas situações no colégio, né? E não é fácil, né? Então, são aquelas pessoas maravilhosas, mas que não têm sustentação. Então, é um falso profeta. Então, é um fruto ruim, né? É um fruto ruim. Mas o bom de tudo isso é que Deus nos dá um dia após o outro, né? Nos dá o direito de recomeçar. Então, nessa passagem de um dia após o outro, nós vamos acordando, nós vamos despertando e nós vamos observando, né, com quem estamos convivendo. Então, nós, finalizando a sua pergunta, nós conhecemos realmente, não é, as pessoas pelas suas atitudes, verdadeiramente suas atitudes. Observar como a pessoa é no dia a dia. Essa é a nossa meta. E também, né, procurar ser uma pessoa ética. Porque, se você for uma pessoa ética, com certeza você atrairá para junto de você pessoas afins. Boa tarde, Luciane. Nosso abraço para você e o agradecimento pela sua participação. Boa tarde aos que residem em Marechal Deodoro. A nossa querida Madalena colocou bem para você o significado de conhecer o fruto, conhecer a árvore pelo fruto. E realmente isso é muito importante. E você vai mais adiante e diz: o ser um bom fruto para um é ser um bom fruto para o outro. Obrigatoriamente não é, Luciana? Porque em algumas ocasiões a gente tem uma determinada posição
digamos assim, uma posição séria, justa, e o nosso interlocutor, o nosso companheiro, o nosso parceiro, tem um outro entendimento, uma outra visão sobre aquele assunto e não entende a nossa posição, apesar dela estar revestida de boa vontade, de bons propósitos. É por isso que nem Deus consegue satisfazer a todos, porque os nossos anseios, os nossos desejos, via de regra, são equivocados. E como o propósito divino é o nosso crescimento, a nossa felicidade, a nossa transformação íntima, nem sempre a vontade dele atende os nossos desejos e os nossos anseios. Então, isso acontece também conosco nas nossas relações. Então, o importante, Luciana, é a gente estar sempre atento, usar sempre de boa fé, de bons valores éticos, morais e espirituais, não é? E ter o cuidado não devemos estar julgando o nosso próximo, mas é importante que a gente, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, quer a nível familiar ou no sentido mais amplo, estejamos atentos ao procedimento das pessoas, não é? E não com o propósito de julgar, mas para conhecê-las melhor e até ter uma conduta compatível com aquela realidade. Então, é importante que a gente observe a conduta, não é, de cada um, e até para tirar dali lições para o nosso aprendizado, digamos, copiar daquele que está acertando as boas ações, os bons valores, e daquele que está se equivocando, a gente evitar de cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Obrigado, Luciane. Boa tarde, Luciene. Boa tarde a todos os nossos queridos irmãos de Marechal Deodoro. Esse município lindo, né? Cercado de história e da natureza exuberante que tem. Luciane, nós queríamos só nos ater a uma parte da sua pergunta, porque as outras acreditamos que foram bastante esclarecidas. Você pergunta, entre outras coisas, como podemos identificar a qualidade desse fruto. Olha, a qualidade desse fruto é justamente se ele preenche as nossas necessidades, né? Se ele vem de encontro àquilo que que está nos faltando. Então, quando nós procuramos uma pessoa, um amigo, um formador de opinião, alguém, né, que seja esse doador, né, nós vamos receber e ficar satisfeito não com o que nós queremos ouvir ou nós queremos naquele momento, mas sim com o que vai resolver mesmo o nosso problema. Então, se essa pessoa nos traz essa solução, se essa pessoa lucidamente, não é coisa mirabolante, né, nos traz essa visão em que nós podemos realmente encontrar o que nos tire dessa má situação, esse fruto é bom. Então, você pergunta também se o que é bom para um necessariamente é para o outro. Nosso amigo Leandro já falou. Agora, é a ação, né? A ação que eu tenho para com um não é necessariamente boa para com o outro. Se eu tenho dois filhos que agem de maneiras totalmente diferentes, eu não posso orientá-los da mesma maneira, porque as necessidades são outras. Então, aquele mais ativo, né, aquele que nos traz um pouco de preocupação, eu tenho que também ser mais disciplinador com ele. O outro, que já é mais calmo, mais tranquilo, eu preciso também sacudi-lo um pouco, mas não para que nenhum dos dois ultrapasse os padrões. Então, a ação não é
boa, a mesma ação não é boa para duas pessoas, né? Mas o dono da ação, aquele que faz a ação, ele pode ser uma pessoa que tenha essa visão panorâmica e possa trazer benefícios para uma comunidade, para, enfim, mais de um elemento. É isso mesmo. Seremos uma árvore que daremos bons frutos, como quando fizermos com o outro o que gostaríamos que o outro fizesse para conosco, né? Isso foi muito bem colocado por todos aqui. Vamos passar à próxima pergunta com Márcio Eduardo. É isso, gente. Gostaríamos antes também de agradecer aos mais de 7.000 acessos que a Rádio Brasil Espírita vem tendo diariamente. Agradecemos a você, que é o nosso ouvinte. E você que está nos escutando ainda através do seu computador e do seu notebook, que ainda não tem o aplicativo da Rádio Brasil Espírita em seu aparelho móvel, é bem simples. Acesse o Play Store, o Google Play, e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos chegando aos 10.000 aplicativos baixados. Próxima pergunta da tarde de hoje é de Iris. Iris é da cidade de Maceió. Os que usam a religião como álibi, dizendo que tem a cura para seus males físicos, estes são falsos profetas? Pergunta excelente, Iris. Um grande abraço para você. E também poderíamos dizer que aqueles que usam a religião prometendo a cura dos males físicos podem sim também ser os falsos profetas. Porque a religião, né, ela, propriamente dita, ela não cura ninguém. Não é a religião que vai curar um mal físico, né? Nós temos todo um histórico aí, perispiritual, que nós trazemos, né, e que em determinado ponto da nossa vida desencadeia algumas enfermidades. A cura, na verdade, né, quando nós nos ligamos a uma religião, é a cura do espírito, é a nossa reforma íntima, é o nosso encontro com Deus, né, é o caminho de volta, né, desfazendo os equívocos que cometemos, né, no nosso coração, né, trabalhando os nossos sentimentos maus ainda que trazemos. Então, quando nós melhoramos, né, o nosso espírito, quando nós nos harmonizamos espiritualmente, nós adoecemos menos, né? Nós temos, inclusive, a própria ciência já diz, né, quem ama, né, não adoece. Né? Então, é uma lei, não é, de causa e efeito. Mas algumas pessoas colocam, né, que participou de determinada religião e ficou curado. Pode acontecer de ficar curado, mas não foi aquela religião que curou, né? Foi o merecimento daquele espírito, foi alguma situação que não nos compete julgar, né? Mas Deus é quem tem o planejamento da nossa vida e sabe, né, cada situação que é melhor para nós. Tem pessoas que tinham sérios problemas e, a partir do momento que assistiu uma palestra espírita, os problemas desapareceram. Então, nós não podemos afirmar que foi o espiritismo que curou, né? Mas a pessoa foi tocada, né, naquelas palavras que ouviu e se transformou, foi se transformando aos poucos, foi fazendo o caminho de volta, foi ficando menos estressada, menos nervosa. Então, é por aí o caminho, não é a religião em si. Nenhuma religião, né, cura mal físico de ninguém. Nós temos aí a ciência. Para isso, né, Deus concedeu ao homem a inteligência e a abertura aí do desenvolvimento da ciência. Se não precisássemos de médicos, né, não teríamos médicos. A ciência não existiria. Né? Então, realmente, podemos classificar aí como um falso profeta. O Madalena, o ouvinte agora acaba de enviar o seguinte, ele diz o seguinte, e os médiuns curadores, que têm os dom da cura, esses são os falsos profetas? Eles têm o dom de curar, não é verdade? É verdade. Pergunta bem apropriada, né? E que nos deixa, assim, né, numa situação, né? Mas nós vamos responder a sua pergunta. Os médiuns, eles têm o magnetismo, alguns médiuns têm o magnetismo de cura, mas
ele está usando ali o livre-arbítrio dele para prometer a cura e garantir a cura. É bem diferente. Porque ele pode usar o magnetismo dele no auxílio daquela enfermidade. Mas ele não pode afirmar, né, colocar assim a mão na mesa e dizer: você vai ficar curado agora, porque o meu magnetismo vai lhe curar. Porque não é assim que funciona. Não é? Agora, aquela pessoa, né, toda aquela situação pode estar planejada, né, pela equipe espiritual para chamar a atenção da humanidade para algum fator, dependendo daquele meio, se ele está ali em missão, né, se ele vem como missionário e ele tem um trabalho sério a realizar, poderá acontecer. Né? Não deveria... Além de que nós sabemos que esses médicos curadores normalmente são assistidos por espíritos médicos que foram médicos na Terra. Espíritos que têm esse conhecimento e que o orientam naquele momento em que ele está fazendo essa ação, que não é uma ação curativa. Vamos tirar o nome de cura, né? Vamos botar o nome de recuperação. Então, ele, com essa assistência, ele está dando, manipulando esses fluidos que possam reverter aquele momento, mas como a Madalena disse, se é o momento da pessoa já não necessitar da enfermidade. E como todos nós somos médiuns, né, independe da religião, né, independe da religião. E o fato da pessoa ter a mediunidade de cura não quer dizer que a pessoa seja espírita. Então, isso precisa ficar bem claro, né, para todos os ouvintes. E tem outra coisa que nós gostaríamos de colocar, né, e que, naquele momento, ele está operando através do magnetismo dele, como o Divanildo colocou. Mas, a partir do momento que ele dá a certeza de que a pessoa vai ficar curada, ele pode sim estar fazendo uma profecia falsa. Não é? Porque nós não podemos garantir isso. Não é? Tudo é regido pelas leis divinas. Não é? E quem sabe se ali, quais os espíritos que estão ali atuando. Não é? Então, a gente precisa ter esse discernimento. É verdade. Eu gostaria de acrescentar uma pequena coisa. Jesus, não é, curava muitas pessoas, né? Mas teve momentos em que ele não pôde fazer a cura e ele bem o disse: não posso te curar sem que o Pai o queira. Lembram dessa passagem? Não é? Exatamente. Então, veja só, eu quero ressaltar esse ponto para dizer que não é a religião em si, referendando o que foi dito por Madalena e Divanildo, que procede à cura, mas o nosso esforço de nos melhorarmos e a nossa fé. Porque o Evangelho fala que podemos pedir, né, desde que seja com toda a força do nosso coração e desde que haja o merecimento. Havendo merecimento, Deus, que é o nosso Pai, nos considerando merecedor, procederá à cura. Quer sejamos espíritas, evangélicos, católicos, né? Então, não é a religião em si, é a fé, é a certeza, a conduta moral, não é? A autoridade moral, como nós nos posicionamos diante dessa vida, que pode ajudar a gente nesse processo. Agora, conforme já foi dito também, a religião, ela auxilia essa trajetória, evidentemente, né? Ora, porque quando nós ouvimos os pastores, né, as pregações, os cultos, né, na Igreja Católica, na igreja, no Centro Espírita, nós estamos ouvindo a palavra através de um orador, de uma pessoa que está, como é que se diz, interpretando, não é, os ensinamentos do Cristo, deixando aquilo mais didático para que nós possamos captar. E dentro da igreja ou do centro espírita, onde quer que seja, existem trabalhos sociais que nos ajudam o nosso melhoramento, nos ajudam a ser mais humildes e a sintonizar melhor com Jesus, com o alto, e fazendo com que nós possamos obter futuramente o merecimento, né, da cura.
Então, com relação aos médiuns, o grande problema que há dos falsos profetas é a promessa da cura por prometer. Porque a cura não está na palavra que é dita por alguém, e sim daquele que tem autoridade moral junto com o merecimento seu. Né? Então, assim procedia Jesus. Jesus tinha autoridade moral e curava as pessoas devido ao merecimento delas. Elas estavam ali justamente para que os fatos acontecessem. E assim ele o fez em várias ocasiões de sua passagem aqui pela Terra. Divanildo quer falar ainda. Meu caro Cris, nós só queríamos dizer mais um pontozinho. Vamos ver o que é doença e vamos ver o que é cura. Na casa espírita, em geral, nós encontramos, e eu acho que você já ouviu o relato disso, pessoas que estão enfermas e que nenhum médico consegue identificar essa enfermidade, apesar de todos os exames. Então, alguns até costumam dizer assim, já que não tem mais jeito, eu vou lá no centro espírita, né? Vou lá na casa espírita, vou ver o que foi. Mas veja bem, muitas dessas ocasiões são espíritos desencarnados que estão com aquela enfermidade e estão junto a nós, nos influenciando com a sua energia. Essa energia, a pessoa é sensitiva, no caso o médium, né? E consegue captar essas energias em si. Como em outras religiões não temos essa prática, né, da identificação e de como dialogar com esses espíritos, fazendo com que eles se afastem, não sejam expulsos, não sejam mandados para fora, assim, convertidos à realidade de que não precisam mais estar próximo daquela pessoa, ou outros métodos que se usam. Então, eles é feita essa cura, entre aspas, que não é uma cura, mas assim um afastamento, como Jesus fazia, né, com os espíritos que ele considerava que eram os espíritos inferiores, que faziam esse tipo de ação junto aos encarnados. Então, vamos ver o que é cura e o que é cura. Ok, vamos passar a Márcio, Eduardo. Ok. Leônidas quer falar um pouquinho. Eu gostaria de lembrar, você falou Cris, mas é Íris. Íris, Viu, Íris? Boa tarde. Perdão, Íris. Gostaria de lembrar o seguinte, Íris, a proposta do Espiritismo não é a cura dos males físicos. Para isso a gente tem a medicina, não é? Tem os recursos da medicina, e conforme a Madalena, se não me falha a memória, mencionou que é algo que é esforço do homem, mas com o consentimento divino, para que isso seja disponibilizado para o nosso equilíbrio físico, a nossa saúde física, não é? A proposta espírita não é essa. A proposta espírita é de curar os males do espírito. Isso sim, através da nossa educação. Quer dizer, em síntese, a proposta espírita é nos auxiliar no nosso esclarecimento, nos dando roteiro, nos trazendo uma compreensão ampla da vida, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente promova a nossa verdadeira cura, que é a cura espiritual. Exatamente, porque quando nós adoecemos, na verdade, nós estamos sendo avisados de que algo está errado em nós, do ponto de vista primordial, principal, que é do ponto de vista espiritual. E nós não temos essa compreensão ainda. Então, a doença, entre aspas, funciona para o espírito, como a doença física funciona para o espírito, como a febre funciona para o corpo físico. Quando alguém está acometido de febre, significa que ela está com um princípio ali de uma infecção, de algum desajuste físico e precisa tomar providências, não é verdade? Do ponto de vista espiritual, a doença física funciona desse mesmo jeito, está alertando
para dificuldades nossas, espirituais. Espiritual, quando a gente se refere, não está se referindo a uma influência espiritual, porque normalmente quando a gente fala, se refere a espiritual, as pessoas entendem de uma outra forma, equivocadamente. Mas pode falar. Eu pego daqui a pouco. Mas, na verdade, quando a gente se refere ao espírito, a gente está se referindo à nossa essência. Quem está falando aqui é um espírito que está utilizando essa vestimenta física, as cordas vocais, as mãos para gesticular, a boca e tal, para expressar as suas ideias. Então, quando a gente compreender isso efetivamente como uma realidade, a gente vai se conduzir de outra maneira e vai propiciar uma condição física melhor. Um outro aspecto também, que já foi mencionado, que vale relembrar, é que esse problema da doença física, ela está relacionada esse problema está relacionado com a lei de causa e efeito. Não é? São consequências de um perispírito que veio por ações no passado, de alguma maneira, com registros disso daí. Então, às vezes, por exemplo, um suicídio, a pessoa retorna com um problema, aquele órgão lesionado, alguém que bebeu demais, volta com o fígado num processo de desajuste, porque isso fica gravado no perispírito. Então, Jesus só curava, só estabelecia essa saúde física quando Deus assim permitia, ou seja, as leis divinas permitiam, quando a pessoa já havia resgatado, de alguma maneira, os seus compromissos do passado, do pretérito, não é? Então, é por aí, a gente precisa o Espiritismo nos esclarece muito e é preciso que a gente estude mais, para que a gente tenha. O Espiritismo é uma grande chave para a compreensão da vida e do Evangelho. Ok. Eu só quero pegar só uma coisa aqui, Olga, que foi que o ouvinte mandou, justamente do que o Leone estava falando, né, que a doutrina espírita só cura a parte espiritual. Né, a gente se preocupa mais com a parte espiritual. Né? E o que ele fala aqui é o seguinte, você poderia então explicar, né, a medicina em que o Dr. Flitz usa, a medicina espírita, poderia ser explicado ou não? Se poderia ser explicado. Já que é uma medicina que é para cura... isso já foi aqui físico, explicado. Né? A mediunidade é algo que acontece em todos os níveis, mas que não é um foco da doutrina espírita, né? A busca da cura através desses recursos. Não é esse. O grande problema, a grande ideia do Espiritismo é uma ideia, digamos assim, profilática, de cortar o mal pela raiz. Não adianta eu ficar bom de um tumor que eu tenho na perna, isso funciona mais ou menos da forma. Você tem uma ferida e tem uma mosca que está pousando na ferida e você vai lá e tange, a mosca vai embora. Mas se você não procura curar a ferida, a mosca vai voltar, ou aquela mosca ou outras, né? Então, resolver o problema do espírito. Aí a resposta para o nosso ouvinte que fez o comentário. Tá aí, Olga. A próxima pergunta que será lida agora é de Cris. Cris é de Fernando de Noronha, está ligada com a gente junto com a sua filha. Tá aí a pergunta. Como podemos identificar falhas nas palavras de um profeta? Podemos identificar, Cris, de várias maneiras, né? Primeiramente, quando ele começa a se dar um nome, né? Ele começa a se dar um nome venerável, né? Quando ele sugere isolamentos, exclusividades, atos extravagantes, cerimônias estranhas, misticismos, ideias fixas, por exemplo, né? Nós temos assim várias coisas que poderíamos
colocar vários subitens, né? Começa ali a aconselhar você se isolar das outras pessoas que não pensam como você, por exemplo. Querendo exclusividade, que você só escute os conselhos que ele dá, né, que a pessoa dá. Outro ponto que você pode suspeitar, não é? Porque na nossa vida diária, quando, por exemplo, nós procuramos uma ajuda profissional, geralmente nós procuramos várias opiniões, não procuramos uma só. Principalmente quando lidamos na área de saúde, por exemplo. Não é? Então, por que nós vamos ouvir uma pessoa, né, que se diz especial, que se diz profeta, e não vamos ouvir mais ninguém? Então, precisamos ter o discernimento, né, com relação a essas coisas. Cerimônias estranhas, né, mandando a pessoa ir para um lugar distante, fazer coisas que não vai construir nada na vida da pessoa. Eu conheço um caso de um rapaz que ele dizia assim, que escutava vozes, né, e que essas vozes mandavam, certo dia mandou que ele se ajoelhasse em plena Praça dos Martírios, aqui em Maceió, uma praça aqui muito famosa. Então, ele se ajoelhou e ficou conversando com um bombeiro que estava ali próximo, parado, fazendo algum trabalho, e ele ficou falando um monte de coisa para aquele rapaz, e quando, de repente, ele caiu em si, né, e viu que aquilo ali não tinha nada a ver. Então, é mais ou menos isso que acontece com os falsos profetas, né? Então, nas palavras bonitas que eles utilizam, nas entrelinhas, tem algo que nós podemos identificar facilmente. Quando tem essas coisas assim, que não nos leva a lugar nenhum e não está construindo nada dentro de nós. Ok. Márcio, próxima pergunta, por favor. Daniel Moura, de Lisboa, está ligado com a gente na Rádio Brasil Espírita através do aplicativo do Google Play. Como reconhecer, num primeiro momento, se a mensagem religiosa, até mesmo em comunicações espíritas, provém de um falso profeta, encarnado ou desencarnado? Num primeiro momento, nós identificamos quando nós temos profundo conhecimento e quando estamos ligados, né, com essas questões espirituais. Então, nós identificamos de pronto. Mas, quando nós não temos, né, um certo conhecimento, nós poderemos ficar assim, observando a sequência dessas mensagens, né? Se vão vir outras mensagens parecidas, com insistência em determinado ponto. Então, são detalhes que cada pessoa vai analisar de acordo com a sua situação. Né? Não é algo que nós possamos taxar, né? Porque cada um vai ter uma situação diferente. Não é? Mas o que vai facilitar a nossa vida realmente que vai facilitar a nossa análise é exatamente o nosso conhecimento. Então, eu volto a bater na mesma tecla, né? Tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. E nós não podemos analisar as coisas se não buscarmos ter o conhecimento. É verdade, ela tem que estar nos limites do que determina a doutrina espírita. Eu participei de uma reunião mediúnica certa vez em que o médium começou a receber comunicações direcionadas a pessoas da reunião. Então, esse já é um ponto de identificação. Outro são as críticas também direcionadas a pessoas. Ora, um espírito de luz, se ele quer passar alguma mensagem de orientação, ele vem de maneira genérica, muito sutilmente, falando com muito amor sobre a necessidade de se observar a paciência, a tolerância, o perdão, nunca instigar um contra o outro. Então, isso já é um ponto de grande relevância, certo? Alguém quer falar? A pergunta é de Daniel, não é? Daniel Moura. Boa tarde, Daniel. A você e a todos os portugueses. Nós gostaríamos de lembrar o seguinte, Daniel, é que os espíritos esclarecidos,
eles não se imiscuem na vida das pessoas, eles dão orientações genéricas, gerais, mas sem entrar em méritos específicos, não é? Sem determinar, faça isso ou aquilo, proceda desse modo ou de outro. Os espíritos elevados, os espíritos esclarecidos, agem de uma forma respeitando integralmente o nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma orientação muito importante para nós, né, nessas comunicações, nessas ocasiões. Ok, obrigado. Márcio Eduardo. Olá, Olga. Próxima pergunta de Arlindo, que é aqui de Maceió. Como conseguir equilibrar o que é trazido de novo, não escrito ou relatado por Allan Kardec, com o entendimento de que a doutrina deve ser aberta a acompanhar as mudanças? A doutrina deve acompanhar as mudanças, né, mas o que a gente está observando é que as mudanças, né, principalmente na ciência, que estão acompanhando a doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec. Então, isso reporta a um pensamento de Emmanuel, né, que ele disse assim para o Chico: no dia que eu lhe der um conselho que não estiver de acordo com a codificação, com as palavras de Kardec, siga Kardec. Não é? Emmanuel, certa feita, falou isso para o Chico. Então, a base é Allan Kardec, sempre. Não é? Nós temos os livros da codificações, que é a da codificação espírita, atualíssimos. Atualíssimos. Então, toda obra que surgir, toda a modernidade que surgir para nós, nós temos que comparar com a codificação espírita. Se estiver a contento, então está correto. Se não estiver a contento, temos que aguardar, não é, para ver se aquilo ali vai perdurar. Não é? Porque, como nós estamos falando exatamente sobre isso, quando aquelas ideias são ocas, elas tendem a sumir. Então, precisamos ter como base sempre Allan Kardec, nosso codificador. Arlindo, boa tarde. Só complementando as palavras da nossa querida Madalena. O que a Madalena falou é verdadeiro e compreensível para nós espíritas que estudamos a doutrina, que estamos já, digamos assim, que já adquirimos uma compreensão e já submetemos as nossas críticas, não é? Ao crivo da razão, tudo aquilo que Kardec nos traz. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, em muitas ocasiões eu não compreendia, que é natural, como ainda hoje eu não compreendo, algumas questões. Eu achava, isso aí os espíritos estão errados, ou então Kardec está errado. E depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento, a gente vai ver que é muito difícil a gente contrariar Kardec se a gente age dotado de busca da verdade. É muito difícil, inclusive Kardec, é por isso que deu origem a essa sua questão. Kardec, ele falou, no dia em que a ciência provar que a doutrina espírita está equivocada em algum ponto, que a doutrina espírita mude aquele ponto e diga, e proceda e adote o que a ciência comprovou que está errado no Espiritismo. E até hoje, Arlindo, isso não aconteceu. Então, que orientações a gente deve ter é sempre usar o bom senso, não é? A lógica, o conjunto das coisas, não analisar as coisas de uma forma isolada, mas ver o conjunto, não é? Para que a nossa avaliação acerca daquilo seja observar o que a ciência está falando, não é? Se a ciência é efetivamente, porque a ciência também ela é composta, é feita pelos cientistas, pelos homens, e também está sujeita a equívocos. Então, é preciso que a gente esteja bem atento e observando os fatos, não é? A vida e o andamento das coisas, ter um apanhado global. Então, como eu dizia, quando eu tinha essas dúvidas em relação aos ensinamentos da doutrina, eu dizia, não,
o Kardec está errado nisso, e depois eu chegava à conclusão que não. Hoje eu continuo tendo dúvidas, mas quando eu tenho as minhas dúvidas a respeito de algum ponto, desculpe eu falar assim, mas é a verdade. Eu digo, Kardec está com a razão. Vou aguardar o momento que a minha compreensão alcance aquilo, porque Kardec era, como dizia o Camilo Flammarion, é o bom senso encarnado, né? E, além disso, ele não estava só. Ele estava sendo assessorado, a codificação da doutrina espírita foi algo providencial, faz parte de um planejamento maior divino. E Kardec tinha assistência espiritual de espíritos de alta envergadura em termos de evolução, não é? Então, obrigado, Arlindo. Ok, Márcio, vamos à próxima pergunta. A pergunta agora, Olga, é da Sheila, de Curitiba. Forte abraço, Sheila. Se uma mensagem de um espírito deve, para ser digna de crédito, passar pelo controle universal dos espíritos, tudo aquilo que não tiver sido submetido a este critério tem grande risco de não ser verdade. Como usar o crivo da razão? A princípio, tudo é errado até que se prove o contrário? Excelente pergunta, Sheila. E realmente, tudo tem que passar pelo crivo da razão, não é? Se não passar, não quer dizer que não esteja errado, né? Mas é um risco. Então, toda mensagem que nos chega deve ser examinada com toda certeza. Porque, olha, Kardec, quando foi codificar, né, fazer a codificação espírita, ele passou tudo pelo crivo da razão, no sentido de que ele perguntava a vários espíritos a mesma pergunta. Ele não ouviu um espírito só, né? Ele repetia tanto a mesma pergunta que tinha uma hora que os espíritos diziam para ele, mas nós já lhe respondemos isto. Não é? Então, quem somos nós, né, para fechar os olhos diante de uma mensagem, não é, de alguém que se diz fulano de tal, não é, e nós acreditarmos naquilo ali sem pestanejar? É um perigo grande que nós corremos, porque a porta larga é fácil a gente entrar, não é? E para sair, não é, é um caminho longo que nós vamos percorrer, não é, de sofrimento. Então, uma das coisas que eu gostaria de lhe dizer é que o crivo da razão, né, seria exatamente as obras básicas, não é? E para isso nós precisamos estudar o Espiritismo, porque todas as religiões são dignas de respeito, não é? São dignas de respeito, mas o Espiritismo é a única ciência, a única religião, é a única filosofia que nos mostra claramente, não é? Sem nenhuma alegoria, não é? Sem nenhum arrodeio, não é? O caminho que nós precisamos fazer. Então, o Espiritismo é preciso ser estudado para ser bem compreendido, porque, caso contrário, nós vamos passar algumas situações realmente difíceis. Madalena, só lembrando o ensinamento de Kardec, quando ele disse que é melhor você rejeitar 9 verdades 10 verdades do que admitir uma falsidade, né? 9 verdades do que aceitar uma ideia equivocada, não é? É verdade. Livro dos Médiuns, não é isso? Ok, vamos. Quer falar também? Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, nossa querida Gabi, né? Gabriela Peters. Sheila, a nossa querida Madal, ela já explanou tudo que poderia ser sobre isso. Agora, nós só queremos lhe dizer uma coisa. Não precisamos ficar agora de pé atrás com tudo que nos venha ao encontro. Nós devemos ter a boa vontade de receber as mensagens, seja ela de encarnados ou desencarnados, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né, o nosso modo de pensar e de receber essas comunicações. Então, a pessoa, naturalmente, esse espírito encarnado ou desencarnado, ele está nos trazendo algo que nós talvez não conheçamos, mas nós precisamos ter o bom senso de verificar a veracidade dessa coisa. Jesus, ao ser inquirido, né, o que era verdade, ele calou. Por quê? Porque a verdade é de cada um.
O que é que os nossos pais faziam antigamente, antes da lei da palmada, né? Eles nos batiam para valer. Mas o que é que eles queriam dizer com essa mensagem? Seja um homem de bem, seja uma pessoa de bem, não faça isso que é errado. A gente recebia isso de bom grado? Não, mas não era verdade, era. Era o amor que ele tinha, que ele demonstrava daquele jeito. Então, um espírito de grande envergadura vem nos trazer um ensinamento, vem nos trazer uma mensagem. E aí nós recebemos essa mensagem de pé atrás. Não, mas para mim o bom é isso, é assim assado. Não é bem assim. Mas nós devemos ver se aquilo é o melhor para nós e se aquilo é verossímil. Se é algo que a gente possa acreditar e que possa seguir como um bom conselho, como uma boa mensagem. Eu gostaria de reforçar as palavras de vocês, dizendo que, principalmente a Madalena, que só o conhecimento adquirido através das leituras, do estudo sério, vai proporcionar naturalmente esse filtro, essa filtragem, certo? E é preciso esse cuidado que Divanildo alertou aqui. Ora, se há uma mensagem de um espírito, essa mensagem trouxe algo de bom, de consolação, trouxe paz, foi uma interpretação de um determinado item do Evangelho, poxa, se ela é boa e se ela se coaduna com esses ensinamentos, perfeitamente absorvido, né? Pode ser absorvido. Mas quando ela é uma mensagem que quer trazer uma revelação que nunca foi trazida pelos espíritos, né? Não consta na codificação, por exemplo, de que existe no plano espiritual uma espaçonave de 4, 10 andares, alguma coisa assim, né? Que nunca foi dito. Então, é óbvio que nós temos que ter essa desconfiança em relação a isso. Isso é só uma hipótese bem absurda que eu estou trazendo. E o que é o CUI? Né? Esse controle universal dos espíritos, onde, quando há uma comunicação de determinada coisa que nos traz a explicação ou a revelação de algo novo, ou a revelação já está dizendo que é algo novo, é uma redundância, ela é espalhada para todo o mundo, em todos os lugares, por médios de diversas idades, né, de vários pontos do país, até que ela possa um dia, através dessa filtragem, ser considerada como realmente algo a ser analisado por todas as pessoas. Né? Só isso que eu queria dizer. Márcio? Pois é, Olga, a próxima pergunta da tarde de hoje é de Fernanda. Fernanda é daqui de Maceió, e ela faz parte da rede social da Rádio Brasil Espírita, a RB Espírita. A pergunta dela: não corremos o risco de, por duvidarmos ou questionarmos, por ter mais uma comunicação, perdermos uma informação valiosa vindo do plano espiritual? Onde o equilíbrio? O nosso querido Divanildo, né, e a nossa querida Olga, né, já iniciaram aí essa resposta. Né? Nós não podemos também desprezar tudo. Né? Obviamente, o equilíbrio está em você analisar, né, sem fanatismo. Aí está o equilíbrio. E, mais uma vez, eu volto a tocar no mesmo ponto. Né? Nós só vamos conseguir isso se estudarmos. Né? Porque o estudo abre a nossa mente, né, para o natural, né, as coisas normais, sem fanatismo. Porque quando a gente não estuda, a gente pega aquela mensagem belíssima que vem da colônia, né, tal, né, da colônia Maria, ou da colônia José, vamos dar um exemplo assim, e começamos a nos achar, não é, privilegiados por receber determinada mensagem vinda de um plano elevado. Então, né, o equilíbrio é não ter fanatismo, é olhar tudo aquilo, não é, olhar de fora, né, aquele olhar de fora, sem se envolver, né, e, ao mesmo tempo, examinando, analisando, né, com carinho, porque, afinal de contas, todos os nossos irmãos desencarnados, não é, merecem nosso respeito, merecem nosso amor e merecem nosso carinho. Ok, vamos para a próxima pergunta, Márcio. A próxima pergunta é de Tereza. A Tereza é evangélica. Forte abraço, Tereza, que está ligada com a gente na Rádio Brasil Espírita.
A passagem referente aos falsos profetas e falsos cristos encontra-se nos evangelhos bíblicos, assim como muitas outras passagens em que se baseia o espiritismo. Por outro lado, a doutrina espírita nega a divindade da Bíblia e rejeita uma série de outras partes da mesma. Como ter a certeza de que a doutrina espírita não é em si toda uma falsa profecia, se ela se baseia em passagens bíblicas, mas rejeita outras passagens? Onde a legitimidade para se escolher esta ou aquela parte da revelação do livro sagrado dos cristãos? A doutrina espírita, ela não rejeita, né, nenhuma passagem evangélica. Ela apenas explica, né, no sentido, né, da continuidade da vida, né, o que acontece dentro da racionalidade. Kardec, quando ele foi escolhido, né, quando ele recebeu o convite para codificar o espiritismo, ele, a princípio, rejeitou, por ser um cientista, né, por ser um cético, né. Mas aí os espíritos disseram que, se ele rejeitasse, outro viria ocupar o lugar, né, porque a humanidade precisava, né, dessa codificação, dessas verdades. Mas, em nenhum momento, o espiritismo condena as passagens bíblicas, pelo menos não que eu tenha lido, né, apenas explica, né, racionalmente, né, nos trazendo assim a fé raciocinada de cada passagem, não é, que está colocada na Bíblia, né? Lembrando que muitas passagens bíblicas foram escritas assim muitos anos após os acontecimentos. Lembrando também que não existia nem a tradução, né, da linguagem aramaico, né? Então, foi muitas coisas assim que foram colocadas de forma errônea, né? Até por questões culturais, em determinados sentidos. Então, nós precisamos, né, ter esse cuidado, né, de analisar, né, o que o Espiritismo traz para nós nesse sentido. Então, eu passo aí para os colegas para a continuidade. Tereza, boa tarde. Tereza, ela não identifica a cidade, né? Tereza é evangélica. Tereza, olha, é uma compreensão equivocada essa, que eu não sei se você tem essa compreensão que você mencionou ou se você está repetindo o que ouviu de alguém. O Espiritismo é de um equilíbrio muito grande. O Espiritismo, o que é a Bíblia, Tereza? O que é que como nós vemos a Bíblia, como nós compreendemos? A Bíblia é um livro sagrado. Quem estabeleceu isso? Primeiro que a Bíblia, o cristianismo surgiu com Jesus, não é? Não foi antes de Jesus, não havia o cristianismo. Aliás, o cristianismo é o movimento dos homens. São duas coisas distintas para o nosso esclarecimento. Uma é o evangelho de Jesus e outra é o cristianismo. O cristianismo é a interpretação dada pelos que se dizem cristãos, a interpretação dos ensinos de Jesus, imposto em prática essa interpretação. É essa a grande realidade. Mas, voltando ao Antigo Testamento, a gente tem que compreender que os livros ali contidos foram escolhidos pelos hebreus para constituírem a Bíblia, não é? E existiam, além daqueles, vários outros livros, né, escritos por médiuns, alguns de um conteúdo de revelação divina, outros nem tanto, não é? E escritos, conforme a Madalena já falou, há cerca de 3.500 anos atrás, numa linguagem própria da época, onde não existia nem os textos, não existia nem ponto, nem vírgula, não havia pontuação. E mais do que isso, os estudiosos dizem que as frases eram escritas seguidamente, não havia separação entre as palavras. Então, o que acontece? Isso, ao longo do tempo,
foi se desvirtuando, cada um que traduzia lá, né, ia mudando, ia lançando a sua interpretação. Muita coisa não tem uma origem de revelação divina dos espíritos superiores. Muitas outras coisas estão, por exemplo, ditas numa linguagem simbólica, né, que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né, e que o homem surgiu com Adão e Eva. Tudo isso são figuras, são linguagens que não dizem isso que a letra se aparenta. Então, minha amiga, é preciso, o estudo, sobretudo do Antigo Testamento, é um estudo que requer muita seriedade, muito estudo, muita conhecimento das línguas na sua origem, que não são nem as línguas atuais, né? Quando você se refere ao hebraico atual, não é o mesmo hebraico de há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás. Trazendo isso para o nosso português, se a gente for ler hoje um romance escrito há 400 anos atrás, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de compreensão. Você imagine isso há 3.000 anos. Então, o Espiritismo, minha amiga Tereza, ele tira da letra o espírito, não é? E trazendo para nós luzes para a compreensão. Espera aí, deixa eu concluir aqui. Eu tenho procurado falar o mínimo possível para quando eu precisar expor aqui a ideia e poder concluir. Então, é preciso que haja isso, senão a gente vai ficar nesse mesmismo. Só para eu encerrar a minha fala, que já se estendeu muito, olha, o Espiritismo é um avanço, Tereza. Desculpe eu falar isso, mas é um avanço muito grande no tempo e no espaço. Bom, próxima pergunta, Márcia. É isso, Olga. Tema palpitante com Madalena Caldas aqui na Rádio Brasil e a equipe RBE na mesa de debates. Vamos lá. Próxima pergunta é de Jarbas. Jarbas é da Bolívia. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. Já existiam falsos cristos na época do Cristo? Com certeza, né? Desde todos os tempos sempre houveram falsos cristos e falsos profetas, né? Sempre houveram homens que exploraram, né, em proveito próprio, não é? Seja pela ambição, seja pelo anseio de dominação, né? Sempre existiu desde os inícios dos tempos, não é? Tinha sempre aquele líder, né? E aquele líder começava a entrar pelo caminho do orgulho, da vaidade, e aí se tornava um guru, né? Se tornava um guru. Então, tudo que ele dizia, né, as pessoas tinham como certo, né? Ele usava os conhecimentos que possuíam para alcançar prestígio, né? Para prestígio de pseudo-poder, né? Se diziam, né, os donos da verdade. Então, isso sempre existiu, meu querido amigo. Nosso querido Jarbas, da Bolívia, né? Veja bem, Jesus, quando ele profetiza isso, né, cuidado que ninguém os engane, etc., ele está dizendo isso para o futuro, né? Que no futuro virão muitos em seu nome. Entretanto, nós vemos que até a vinda de Jesus para nós, ela não foi compreendida. Por quê? Porque os povos da época tinham ouvido falar dos profetas, né, desses chamados falsos profetas, que Jesus, que o Messias viria com sinais exteriores. Então, todos eles aguardavam uma vinda apoteótica, né, de Jesus, com as suas cortes, né, com a sua imensa grandeza, com os seus exércitos, porque isso tinha sido profetizado.
Então, esses foram os falsos profetas que trouxeram para a humanidade, né, essa previsão de que era assim que o Messias aportaria aqui na Terra para tomar o poder temporal, né? E por isso mesmo os próprios seguidores de Jesus foram até o final da sua encarnação entre nós, acreditando que realmente, esperando que Jesus se revoltasse, que Jesus acabasse com o poder de Roma para libertar os próprios judeus do jugo de Roma. Tudo isso porque foi previsto desta maneira. Então, antes de Jesus já havia os falsos profetas. Verdade. Próxima pergunta, Márcia. Pois é, Olga, a próxima pergunta da tarde de hoje é de Gustavo. Gustavo é de Santos. Forte abraço, Gustavo, que está ligado na Rádio Brasil Espírita. Como agir ao falarmos para um companheiro que determinada informação divulgada por ele não está coerente com as informações doutrinárias já conhecidas? Ele não quiser aceitar nossas observações. Temos que agir assim com muito carinho, com muita cautela, mas com uma certa firmeza. Não podemos esquecer também que a omissão também é comprometimento. Então, se realmente a pessoa em questão é assim muito amiga, né, muito próximo, é mais um ponto positivo para a gente conversar, para a gente alertar, né? E se for realmente uma amizade, né, firme, a pessoa não vai se melindrar. Ou pelo menos é isso que a gente pensa, né? A pessoa vai compreender, né? E nós precisamos ter realmente esse cuidado, né, de prestar bem atenção, né, no nosso círculo de amizades e nas coisas que estão chegando com relação à doutrina espírita, para não entrarmos por um caminho, né, difícil. Né? Então, nós devemos agir com amor, devemos agir com carinho, mas não devemos deixar de dar a nossa opinião no sentido de construção, sempre no sentido de construção. Quando a gente está num trabalho de equipe, né, eu sugiro sempre que haja esse debate em equipe, até para ver se nós, que estamos achando que o outro está errado, se nós estamos certos, né? Então, é preciso a gente verificar isso. Isso, a consulta que Leônia está me falando, aos livros básicos, esse conhecimento também. Então, discutido em equipe, em prol do trabalho, porque sempre a gente tem que pensar na causa, né, sobretudo, que é a causa de Jesus, é o trabalho de Jesus. O diálogo tem que ser um diálogo fraterno, conforme a Madalena falou, e entre duas pessoas de forma bem suave, tranquila. É só esse alerta que eu queria dar a mais. Eu também só queria também acrescentar, né, que o nosso irmão ou a nossa irmã a quem nós nos referirmos, ele tem todo o direito de não aceitar também os nossos argumentos. Ele tem o livre-arbítrio também, né? Nós estamos também lhe passando a informação. Agora, nós estamos baseados, né, em o que nos foi alertado pela doutrina dos Espíritos, pelo que os Espíritos nos ensinaram e nos alertaram. Estou falando dos Espíritos porque nós estamos falando em doutrina espírita, mas em qualquer setor, aquilo que é aceita como uma verdade, e nesse ponto ela foi trazida de uma forma diferente, ela precisa ser reconduzida a essa verdade. Se o nosso irmão, infelizmente, continua com o seu ponto de vista, né, nós devemos recomendá-lo a reler, né, a informação, reler isso que foi colocado, né, para poder restabelecer esse ponto. Eu queria só dar uma finalização nessa pergunta, né? Se ele não quiser, né, aceitar a observação, não tem problema, porque, como o Divanildo colocou, ele tem o livre-arbítrio. Oremos por eles, né? É verdade. Então, olha, nós estamos aqui com o nosso horário bem adiantado. Vamos pedir aí o Márcio para ler mais uma pergunta. A última pergunta da tarde de hoje. É a última, pelo horário já, que vai ficar restando só uma pergunta só, e a gente vai ultrapassar o horário de hoje. Já são as 16h52, né?
Quem são as maiores vítimas dos falsos profetas? Lidivânia, de Guatemala. As maiores vítimas, né, dos falsos profetas, a própria humanidade, né? Primeiramente, né, eles, né, que nós, quando falamos, o primeiro beneficiado ou prejudicado somos nós, né? E toda a humanidade se trilhar pelo caminho, não é, dos conselhos do falso profeta, né, sem análise, sem o crivo da razão. Então, num momento como este, né, todos são prejudicados de uma certa forma, mas como nós temos, né, as oportunidades diárias para refazer o caminho e temos também as reencarnações inúmeras, né, temos toda aí uma chance de recuperarmos o tempo perdido. Olha, eu acredito também, né, que as maiores vítimas sejam os incautos, né, sejamos nós que ainda não dominamos o assunto e, às vezes, por comodidade, às vezes por essa inocência mesmo, né, por ignorância, a gente nos deixa levar pela primeira informação. Então, ela vem de uma forma tão abrangente, tão envolvente, né, que a gente, para, às vezes, não entrar no mérito da questão em si, não ter esse vai e vem de perguntas, não nos esclarecermos melhor, nós nos deixamos levar. Então, é necessário que a gente explore o assunto. Se a gente não entendeu, ou se a gente não aceitou, e aí a doutrina é muito pródiga nisso, porque ela nos aconselha isso, né? Que nós temos esse direito de irmos até esgotar o assunto, até compreendermos, né? Estarmos convencidos de que isso é a realidade. Quando nós deixamos de fazer isso, nós somos as primeiras vítimas desses falsos profetas, desses falsos cristos. Olha, eu queria só dar um exemplo de como a humanidade é vitimada por determinadas pessoas que vão responder por suas ações nefastas, né? Hitler foi um grande exemplo disso, não é? Que levou uma nação inteira a dizimar quantos judeus, quantas pessoas, não é? No mundo todo, gerando uma Segunda Guerra Mundial. Então, são vários, nós temos vários exemplos desse, em que as vítimas, né, dessas pessoas que conseguem iludir a ponto de tornar uma massa, envolver a massa de uma sombra perniciosa, a ponto das pessoas perderem até a capacidade do raciocínio lógico. Então, é preciso que nós estejamos sempre atentos, inclusive para ver se nós mesmos não somos aquilo que eu falei desde o início do programa, um falso profeta. Bom, então nós chegamos ao fim do nosso programa. Infelizmente, não deu para ler a outra pergunta, e nós vamos passar a palavra para todos os debatedores aqui, para suas considerações finais e se despedirem de vocês que estão sintonizados com a Rádio Brasil Espírita, começando por Divanildo Pedro, por favor. Bom, feliz, né, com o desfecho do programa, parabenizando a nossa querida Madalena, né? A Madal foi brilhante, e esperando que todos tenham conseguido acompanhar o nosso raciocínio, os esclarecimentos que aqui foram dados. Meu beijo amoroso na minha filhota, a Cacau, lá em Campinas. Papito continua roxo de saudade. E a todos os que nos acompanharam durante essas 2 horas, que Deus nos abençoe a todos, que nós estejamos sempre unidos e que possamos estar juntos na próxima terça-feira para mais um momento, para mais um tema, como diz o Márcio, palpitante, né? E que nós vamos assim aprendendo um com os outros, com as bênçãos de Deus. Ok, nosso amigo Leôncio Soares. Nosso abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes e aos nossos queridos amigos aqui presentes. Lembrando que amanhã nós teremos, às 16h30, no horário de Brasília, o programa Conversa Fraterna, e o convidado será o Antônio Jorge, com o tema eu acabei de olhar aqui, eu tenho aqui a programação, a planilha está aqui.
com o tema Amar ao Próximo como a Si Mesmo, com Antônio Jorge. Então, amanhã, às 16h15. Ok. Obrigada, Leones. Vamos agora passar a palavra para a nossa querida irmã que discorreu aqui sobre esse tema palpitante, né? Madalena Caldas, para se despedir dos ouvintes. Bom, com meu coração aqui cheio de alegria, né? Gostaria de mandar um abraço ao meu irmão Bernardo Luiz, que é o nosso ouvinte assíduo, né? Nosso fã incondicional, né? E agradecer a todos vocês que fazem essa rádio maravilhosa, né, que contribui aí na divulgação da doutrina espírita de forma responsável, de forma séria e, por que não dizer, de forma alegre e amorosa. Então, a todos vocês, todos os ouvintes, meu amigo Márcio Eduardo aqui presente, né, um grande abraço, né, com muito carinho, e aguardamos aí a próxima oportunidade, né? É isso. Então, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora desse trabalho maravilhoso, que nos proporciona grande aprendizado, porque nós, com a pergunta de todos vocês que participam do programa Espiritismo em Foco, nos ajuda a ter maiores conhecimentos sobre a doutrina e sobre a vida. Então, queremos mandar o nosso abraço a todos os nossos irmãos de Alagoas, do Brasil e do mundo, em especial a você que participou com suas perguntas, como a Luciane, de Marechal Deodoro, Iris, de Maceió, Cris, de Fernando de Noronha, Daniel Moura, de Portugal, Arlindo, de Maceió, Sheila, de Curitiba, Fernanda, de Maceió, Tereza Evangélica, Jarbas, da Bolívia, Gustavo de Santos, Livânia, da Guatemala. Também mandamos um abraço fraterno para Cláudia, para Carlo, para Edson e todos que fazem essa rádio maravilhosa. Queremos agradecer a participação da nossa querida Madalena Caldas, que disponibilizou o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, a sua experiência, para que nós pudéssemos absorver um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, e ela ainda deseja dar um recadinho para vocês. Um abraço a todos e até terça. Madalena. Eu gostaria de mandar um abraço afetuoso, né, que eu não poderia esquecer, né, para o meu esposo, né, Genivaldo, que está lá também nos ouvindo, né, e a minha filha Juliane, e a minha cunhada Quitéria. Muito obrigada a todos, um grande abraço. Ok, Márcio. E é isso. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco, lembrando a vocês que hoje à noite, a partir das 20 horas, Amor e Sabedoria de Emmanuel ao vivo com Carlos Alberto. Às 21h30, ao vivo também, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas com Alírio Cerqueira. Pois é, gente, chegamos ao final. Na próxima terça-feira, Espiritismo em Foco. Quem estará com a gente é a presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que é a Marluce Ferreira, com o tema Espiritismo e Unificação. Um beijo no coração de todos. Até a próxima terça-feira. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br